Boa tarde, gente. Eu me chamo Júnior Black, estou aqui com o Eduardo Campos, presidente do PSB e governador de Pernambuco, que vai responder as perguntas enviadas pelas redes sociais através da hashtag Eduardo Responde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos. Obrigado. E para começar a nossa primeira pergunta, Eduardo, é a seguinte. A gente tem aqui segurança pública, tá? O Rinaldo Moraes, lá de Recife, pergunta aqui. Sobre o Pacto pela Vida, como o senhor pretende implantar esse programa no Brasil? O Pacto pela Vida é a política de segurança do Estado de Pernambuco. Ele tem 7 anos já. Ele permitiu que Pernambuco, 7 anos seguidos, reduzisse criminalidade. Recife, a capital do Estado, era a capital mais violenta do Brasil. Hoje é a capital mais segura do Nordeste brasileiro. É uma política de prevenção social, com educação em tempo integral, movimento de apoio a tudo que há de iniciativa cultural nessas áreas, resgate de pessoas em situação de risco e também, de outro lado, uma repressão qualificada, onde a polícia comunitária foi uma aposta que fizemos, a troca da força pela inteligência, a articulação com os movimentos de direitos humanos, ou seja, é algo que precisa ser visto como uma experiência possível de ser replicada no território brasileiro. Nós estamos discutindo, nós, a rede, o PPS, na nossa plataforma, a questão de segurança como uma questão central, como algo importante do governo federal assumir a sua responsabilidade, Júnior, para acabar aquele negócio de ficar um jogando a culpa no outro. O prefeito diz que é com o governador diz que é um problema nacional, o governo federal diz que é com o governador e no final quem paga o preço mais alto é a população com insegurança. Nós estudamos muito essa matéria e estamos confiantes de apresentar um belo programa para melhorar a segurança da cidadania brasileira. Governador, o Renilton do Carmo, o usuário Renilton do Carmo, que não informou a cidade aqui, ele tem uma pergunta sobre as leis brasileiras. Ele pergunta aqui para o senhor. Você planeja arrumar essa coisa pré-histórica que temos hoje, que é o Código Penal, que todos parecem temer mexer nesse código? Olha, Renilton, na verdade, o Brasil tem muitas leis, né? Tem leis para muita coisa. E tem leis que foram feitas em tempos remotos, que já não servem a hoje, e tem leis que foram feitas meio de costa para a realidade. Ainda essa semana eu estava numa área da cidade do Recife, que foi uma ocupação, o povo fez um bairro, hoje tem mil pessoas morando lá, o prefeito transformou numa zona de especial interesse social para legalização das casas. Imagine que não é possível pela legislação, numa favela, numa ocupação que virou uma favela hoje um bairro, você dá uma escritura para um triplex. Alguém que fez uma casa, depois o filho casou, fez um primeiro andar, depois precisou de um outro, foi para um segundo andar, e isso só vira numa escritura, por falhas legais. O Código Penal tem coisas do século passado, é preciso agilizar os processos para a gente poder no Brasil aprender a processar rápido e fazer processos adequados para prender quem merece cadeia e não ficar prendendo muitas vezes bandidos que poderiam estar cumprindo outro tipo de pena. A gente prender quem trafica, quem mata, quem estrupa, quem faz violência contra a mulher, ou seja, ter exatamente a capacidade de fazer um Código Penal para o século XXI. Mais a última aqui, fechando esse tema, segurança pública, Eduardo. O Dilerman de Freitas, da cidade de Inhapim, Minas Gerais, pergunta aqui, governador, como o senhor avalia a atual política externa brasileira? E se o senhor considera que é importante o Brasil ter uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU? Eu acho que o Brasil tem uma diplomacia muito respeitada, nós temos quadros de grande capacidade na diplomacia brasileira, temos uma tradição muito respeitada, somos um país que tem uma relação com o mundo inteiro, não temos contencioso com vizinhos e tal, mas o fato é que o Brasil nos últimos 3 anos perdeu liderança no concerto internacional. Por exemplo, na questão do debate sobre a mudança climática, nós perdemos protagonismo, nós já tivemos uma liderança num tema que é um tema global. Eu acho que a gente precisa resgatar esse protagonismo em diversas áreas, inclusive nesse debate agora na Conferência Paris 15, que vai discutir a questão da mudança do clima, e ter um assento no Conselho de Segurança, claro,
que era muito importante para o Brasil retomar esse protagonismo, a liderança, um país que dialoga bem com todos os grandes blocos políticos do mundo, seria importante para fortalecer a nossa estratégia de desenvolvimento. Ok. O tema agora é Norte e Nordeste. A gente tem duas perguntas aqui, uma do Tiago Hipólito, de Manaus, Amazonas, e da Rita Perazzo, do Tuparetama, lá em Pernambuco. A primeira do Tiago é: quais políticas de desenvolvimento regional para o Norte e Nordeste o senhor tem? E a Amazônia, de modo específico. E a outra, a de Rita Perazzo, é: quais seus planos para combater efetivamente a seca no Nordeste? Olha, o Norte e o Nordeste do Brasil têm características próprias, mas tem afinidades. Interessante é que a Marina vem do Norte, eu venho do Nordeste, a gente se encontra nessa quadra da vida brasileira e nós sabemos que existe muita desigualdade no Nordeste e no Norte do Brasil. Existe um bioma muito rico, tanto no Norte como no Nordeste brasileiro, o bioma da Amazônia, como a da Caatinga, onde deve ter riquezas adormecidas que precisam ser resgatadas. Eu acho que a grande estratégia de integração nacional, de equilíbrio regional, ele deve passar por um esforço de educação, ciência e tecnologia. Nós deveremos defender o povo das florestas, o povo do semiárido, o povo da região mais seca, fazendo um grande esforço de educação, ciência e tecnologia. Claro que ainda carece, no caso do semiárido, sistema de infraestrutura para água, né, para estradas de ferro, mas como também carecemos de melhor estrutura para as hidrovias no norte, para as estradas, para as redes de abastecimento de energia, mas é fundamental ter uma visão do desenvolvimento ligado à educação, ciência e tecnologia. A nossa palavra de apoio e solidariedade, por exemplo, à Zona Franca de Manaus, uma experiência de industrialização e geração de milhares e milhares de empregos industriais, que tem aqueles que não conhecem a realidade do norte, que se colocam contra. Época de eleição não, fica todo mundo dizendo que é a favor, mas eu sempre falei a favor da Zona Franca. Dia 20 agora vou estar inaugurando, inclusive em Pernambuco, um entreposto da Zona Franca para fortalecer a produção e o acesso ao mercado da Zona Franca. A questão da seca, que é feita a pergunta pela nossa companheira Rita Perazzo, a seca ela é um fenômeno climático, ela é cíclica. A mudança do clima eleva a temperatura nos lugares que ela já é alta, como no semiárido. E nós precisamos estar de olho na mudança do clima como uma preocupação geral, e precisamos também de ter obras de infraestrutura para levar água para as comunidades remotas, para as pequenas vilas e povoados, as grandes cidades, e usar melhor a água também, que é uma outra preocupação. Ou seja, o uso racional da água e da energia é uma pauta global nesse instante. Tem que ser uma pauta nossa, nós que vivemos num lugar onde temos pouca água. Temos que compartilhar água para beber, para o consumo humano, para o consumo animal, para a geração de energia, para a produção de alimentos. E como a água é um bem finito, a gente tem que ter todo o cuidado no seu uso. Isso. Vamos mudar para o tema agora, Bolsa Família. A Marta Cristina Matos, aqui do Rio de Janeiro, pergunta: o que o senhor pensa da continuidade do programa Bolsa Família? Eu penso que o Bolsa Família é algo que foi incorporado como um direito do povo brasileiro. Nós que ajudamos a construir a democracia, a estabilidade econômica, um governo que olhou para os mais pobres, vimos o direito ao Bolsa Família chegar na realidade de muitas famílias carentes, famílias pobres, famílias excluídas, ligada à contraprestação básica, que é estar com a criança na escola, ela ter as vacinações, ela ter... Eu acho que é uma política que é vencedora, importante para muitas famílias, um direito conquistado. Eu fico muitas vezes triste em ver em campanha política pessoas ficarem fazendo terrorismo eleitoral, dizendo tal político vai acabar o Bolsa Família, só tal político vai manter. Isso é uma asneira, isso é uma mentira, isso é um desrespeito, porque seria a mesma coisa de você dizer assim que ia acabar o salário mínimo, né, que foi uma criação de Getúlio Vargas, né? Ninguém vai acabar salário mínimo, ninguém vai acabar Bolsa Família. Eu acho que a gente precisa melhorar as coisas.
e tem muita coisa para melhorar, inclusive a Bolsa Família. Tem gente que deve receber e ainda não recebe, né? Tem pessoas que deveriam receber mais e ainda recebem menos. Eu acho que a gente precisa melhorar a política da Bolsa Família, levando para mais gente esse direito que foi conquistado pelo povo e não pertence a absolutamente ninguém. Ok. O tema agora é educação e temos 5 perguntas aqui, eu vou tentar saltear. Tem uma de Sérgio Roberto Ortiz Rodrigues, lá de Rio Branco, no Acre, e ele faz aqui a proposição. Na região norte, a proporção de mestres e doutores em relação às demais regiões do país tem, historicamente, valores inferiores em termos quantitativos. Que tipo de políticas podem ser adotadas para equilibrar essas relações, sobretudo na região norte, Eduardo? Eu vivi essa experiência como ministro da Ciência e Tecnologia no primeiro governo do presidente Lula, onde nós criamos, com o CNPq, um modelo chamado Casadinho, que era fazer a união entre universidades do Nordeste e do Norte, sobretudo do interior, com grandes universidades brasileiras do Sudeste, do Sul, do próprio Nordeste brasileiro e do Norte brasileiro. Universidades já consolidadas, cursos consolidados, que se associavam, né, a universidades em implantação, de maneira que a gente pudesse apoiar jovens doutores recém-formados para que eles possam ir formar, construir, fundar cursos, inaugurar cursos, consolidar grupos de pesquisa. E nós estamos hoje favorecidos pela plataforma da internet, pelo que avançou a comunicação, para a gente poder trabalhar em rede, né? A pesquisa no mundo cada vez mais é feita em rede, em grupos de pesquisas que compartilham experiências. E há pouco eu dizia aqui mesmo que uma forma de a gente defender o Brasil, defender a Amazônia, a nossa riqueza natural, a gente não vai defender com armas, a gente vai defender com inteligência, a gente vai defender com pessoas bem formadas. E não tem pessoas bem formadas se a gente não tiver boas universidades, institutos de pesquisa, universidades com grupo de estudo, com jovens cientistas, com fomento à pesquisa. A gente não pode deixar que concentre no Brasil o acesso ao conhecimento, aos bons institutos. E a política central para a Amazônia, a defesa da Amazônia, passa por potencializar, por fortalecer o sistema de ciência e tecnologia daquela região. Muito bom. A Raila Marques, que não informou, infelizmente, o lugar de onde ela estava, enviou essa pergunta, ela faz aqui a proposição seguinte. O programa do PSB Rede tem planos de construir universidades nas cidades mais afastadas das capitais? E outra, pergunto isso porque 2014 é o ano do meu primeiro voto e a minha intenção é votar no senhor. Desde já, um grande abraço. Raila Marques. Raila, um abraço para você, obrigado pela confiança. Fique certo que eu venho de uma região onde as pessoas tinham que migrar para a grande cidade para ter acesso à universidade. Eu fiz movimento estudantil quando tinha sua idade, eu entrei na universidade. E tive ao meu lado muitas pessoas que tiveram que largar suas famílias para morar na casa de estudante, para morar na casa de alguém de favor para poder fazer seu curso superior. Eu sei da importância que é a gente espalhar a universidade pelo Brasil. Inaugurar uma sala de aula de uma universidade, de uma escola, de uma creche, eu acho que é a maior emoção que um governante pode ter, porque ali você está fazendo a maior de todas as obras, que é podendo abrir o caminho para a vida na vida de muitas pessoas, para a gente dar oportunidade às pessoas. Não há oportunidade, não há justiça, não há democracia se não houver educação pública, gratuita e de qualidade espalhada pelo território brasileiro. O Leonir Cavalcante, de Paranaíba, Mato Grosso do Sul, pergunta: o senhor tem falado muito sobre educação. Queria saber o que foi feito no seu estado enquanto o senhor foi governador. Como está a educação lá? A educação lá vem melhorando. Temos muito o que fazer, mas fizemos muito também. A experiência que mais chama a atenção do Brasil é que é Pernambuco o estado que tem a maior rede de ensino integral, ou seja, maior rede de ensino médio em tempo integral. Nós temos mais alunos em Pernambuco em regime integral no ensino médio do que São Paulo, Minas e Rio de Janeiro juntos. As pessoas ficam surpresas com esse número, porque o ensino integral é uma mudança, é uma revolução na vida do jovem e na vida da família. Ele faz 3 refeições ali, ele tem aula de reforço, ele compartilha de experiências, ele tem mais hora-aula,
ele vê sua vocação, ele tem escola com laboratório, com uma outra situação, sobretudo para aqueles mais pobres que não, chegando em casa não tem onde estudar, não tem um lazer, não tem uma rede com velocidade, uma internet com velocidade, não tem quem lhe ensine, quem lhe apoie. Muitas vezes ele é o mais graduado, que tem mais estudo dentro da própria casa, e o ensino integral foi uma experiência. Dentro dessas escolas de ensino integral, nós fizemos outra, por exemplo, que foi o Ganho Mundo. Nós temos aula intensiva de inglês no ensino médio, e os primeiros alunos das turmas, ao terminar o primeiro ano, eles têm acesso a um intercâmbio no estrangeiro. Todos os anos, 1.600 alunos das mais diversas realidades sociais vão fazer 6 meses de estágio e de estudo nos Estados Unidos, no Canadá, no Chile, na Espanha, na Argentina, na Nova Zelândia, fazendo aquilo que só os filhos da classe média alta tinham direito de fazer. Nossa aposta na educação fez com que a gente, já em 2011, batesse as metas do MEC para Pernambuco, que havia fixado para 2021. Nós, 10 anos antes, batemos as metas do Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação. Inclusive, Eduardo, esse tema está tocado aqui pelo Josemir Pedro, de Maragogi, Alagoas. Ele pergunta aqui: Eduardo, quero saber se no seu governo como presidente o senhor vai continuar o programa Ganho Mundo e se os alunos que estão terminando o 2º grau nas escolas públicas vão ter mais chance de fazer uma faculdade digna. Bem, eu queria cumprimentar Josemir de Maragogi. Maragogi, que é no litoral alagoano, uma belíssima praia. Quem não conhece Maragogi deve um dia procurar ter a oportunidade de ver aquele santuário natural de um povo generoso. Quero mandar um abraço a todos os amigos e amigas de Barra Grande, de Maragogi. Dizer que, claro que eu tenho um interesse muito grande de que a gente possa compartilhar essa experiência que houve na educação. A educação melhorando, melhora tudo. Na hora que a educação melhora, melhora a segurança, melhora a saúde, melhora a produtividade da economia, melhora a vida, melhora o humor. A educação ela tem um efeito de efetivamente arrumar muita coisa. E a gente precisa empoderar a educação, apoiar os educadores, valorizar o professorado, valorizar o processo também de qualificação do professorado, dar oportunidade ao professor a também estudar, né? Porque muitas vezes a gente vê gente exigindo dos professores, mas nem valoriza o professor, a profissão de professor, nem valoriza ele, dando espaço para que ele faça sua reciclagem, ele possa fazer um aprofundamento nas matérias. As coisas vão mudando e a gente tem que acompanhar. E como é que acompanha se a gente não tem uma formação continuada como uma política estruturadora da qualidade da educação? Nós conseguimos botar todo mundo na educação, mas não conseguimos dar a qualidade da educação que ela precisa. Como é que vamos dar essa qualidade? Desde que a gente aposte nas pessoas. Paulo Freire já nos ensinava que a escola é feita de gente. E o fundamental na escola é gente. Então nós temos que valorizar aluno e professor, técnicos e servidores, e criar um ambiente de colaboração na escola, para que a escola seja realmente a porta do futuro. Muito bom. O tema agora é juventude, Eduardo. E a pergunta vem de Araripina, lá, Pernambuco, feita pelo Anderson Oliveira. Ele diz aqui: a pergunta é simples e objetiva. O senhor considera a juventude desse país peça fundamental na construção de dias melhores para o restante da nação? Olha, Anderson, primeiro meu abraço a todos de Araripina, satisfação estar falando com o sertão nordestino. Araripina, que é a capital do gesso, a capital da caprino-vinocultura de qualidade, da mandiocultura, né, de um povo guerreiro, trabalhador, um polo educacional também. Nós sabemos que esse é o momento em que o Brasil tem a maior expressão de jovens no conjunto da sua população, ou seja, a maior participação de jovem no total da população brasileira. E nós temos aí a chamada janela demográfica. O que é isso? É que nos próximos 20 anos ainda seremos um país jovem, mas depois não seremos. Para que essa juventude tenha oportunidade quando chegar na minha idade para frente, é fundamental que a gente cuide do Brasil hoje. A gente cuida do futuro no presente, a gente não cuida do futuro no futuro.
E dizia o Woody Allen que a gente tem que cuidar do futuro, porque é lá que a gente quer viver o resto da vida da gente. E os jovens brasileiros que vão viver o resto da vida deles no futuro do Brasil precisam nos ajudar com a sua energia, com a sua participação, com o seu espírito crítico, com a sua irreverência, a gente mudar o Brasil agora. Mudar com ideias, mudar com a sua participação, limpar a política, votar com dignidade, ser exigente no voto que vai dar, para que a gente possa cuidar da mudança no Brasil. Porque o maior prejudicado, se o Brasil não muda, é a juventude. Porque é a maior quantidade de pessoas e é quem mais depende do futuro. Então eu tenho a convicção de que os jovens brasileiros, como fizeram para construir a democracia, como fizeram no impeachment do presidente Collor para abrir um processo de transição econômica, como fizeram para levar o presidente Lula ao governo pela primeira vez em 2002. Os jovens agora terão um papel central no Brasil, que é animar a vida nacional, animar-se com a participação na política e nos ajudar a mudar a política, a criar uma nova política, onde os interesses da sociedade estejam no centro do debate em Brasília. Ajudar a derrubar o resto do muro. Eu disse que o muro que separa o Brasil real, o Brasil da vida da cidadania, das pessoas que estão nas pequenas cidades no interior, estão lutando pela sobrevivência, ralando muito, trabalhando demais. Esse Brasil parece ter um muro que separa esse Brasil real do Brasil oficial lá de Brasília. Nas manifestações de junho, derrubaram um pedaço desse muro. Eu acho que nas eleições, a juventude e o povo brasileiro vão derrubar o restante para construir um Brasil melhor. Eduardo, o tema agora é saúde. Eu tenho duas perguntas aqui, uma do Pedro Sátiro Vieira, de Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul, e a outra do Heitor Mota, de Jacobina, na Bahia. A primeira pergunta é: quais são os projetos da Aliança PSB-Rede para a principal ferida do Brasil, que é a saúde? E a segunda é: o senhor concorda que a solução para resolver a desigual distribuição dos médicos se dê através de uma carreira médica estadual? Eu acho que a questão da saúde não é uma questão simples, mas pode melhorar muito, desde que tenha atitude, que se veja experiências que deram certo aqui no Brasil e fora do Brasil e que se trabalhe efetivamente. Nós entendemos que o caminho é o fortalecimento do SUS, do Sistema Único de Saúde. A gente tem que fortalecer a ação básica de saúde, o cuidado com a saúde, para não ficar cuidando só da doença. A gente precisa, fortalecendo o cuidado com a saúde, com a ação básica, também cuidar da média complexidade, porque hoje a gente bota um PSF novo, alguém vai lá para o médico e precisa fazer uma pequena cirurgia, precisa de um especialista, aí começa a complicar, aí é 1 ano de espera, 2 anos de espera, 3, uma operação de coluna, às vezes uma operação do coração, às vezes uma cirurgia que tem a ver com alguma deficiência adquirida, ou seja, hoje o drama da violência do trânsito são jovens que perdem mobilidade, que perdem a capacidade de trabalhar porque faltam as cirurgias corretivas. Então, fortalecimento do SUS, quando os municípios já têm uma obrigação de um percentual de recursos, que 15% da receita dos municípios tem que ir para a saúde, os estados 12% e a União não tem um piso básico. Essa é uma questão. Nós precisamos também formar mais pessoas no Brasil para a área de saúde. Há déficit na formação de médicos no Brasil. Eu digo no meu estado. Em 80 a gente formava 460 médicos e médicas em Pernambuco a cada ano. Nós chegamos no ano 2000 formando 250. Por isso que o Brasil teve, depois de 11 anos do atual governo, teve agora que importar médico para poder suprir lacunas que foram formadas porque se deixou de formar médicos aqui. Agora, de outro lado, do fortalecimento do SUS, teve uma outra pergunta que falava... Da carreira. Da carreira. Eu acho que em algum momento vai ser fundamental criar uma carreira nacional, né, para o médico. Ou seja, o médico que quiser ser médico do setor público, ser médico do SUS, ou seja, não ficar pulando como muitas vezes o médico tem que pular entre 3 empregos públicos, 2 consultórios particulares, um plantão num hospital ou numa clínica do bairro.
ele poder se dedicar única e exclusivamente, né, à saúde pública. Esse é um debate que nós queremos ter, já foi sugerido no primeiro momento do nosso debate sobre o programa e que nós vamos evoluir com as entidades médicas, com muitas pessoas que se preocupam em fortalecer a saúde pública, muitos sanitaristas, muitas pessoas que estudam o sistema de saúde, que estão nos ajudando, estão sugerindo nessa linha, que seria a criação de uma carreira nacional de saúde pública. Isso nós vamos, ao cabo do nosso programa, nós vamos estar decidindo sobre essa matéria. Muito bem. O tema agora, Eduardo, é acessibilidade. A pergunta é de Edson Argemiro, de Pirapora, Minas Gerais. Eduardo, quais são suas propostas para os deficientes do nosso país? Edson, eu acho que o Brasil precisa ter um olhar muito mais atencioso e efetivo, né? Porque não é só a atenção, a gente quer as providências também, para quebrar as barreiras e, sobretudo, para acabar com a exclusão de milhões de brasileiros que têm deficiência, ou deficiência já de nascença, ou deficiência adquirida por algum trauma, por alguma enfermidade. Eu acho que esse é um capítulo do programa que nós vamos destacar com grande empenho. Nós queremos a participação durante a elaboração do programa de todas as entidades e federações que tratam de todas as síndromes, que representam todos os deficientes, sejam aqueles que têm deficiência visual, deficiência motora, auditiva, da fala, os que têm as mais diversas síndromes, para que a gente possa ter como uma política transversal a inclusão, ou seja, não é uma caixinha para cuidar de políticas no anexo ao governo. Na saúde, o que é que pode ser feito pelos que têm deficiência? Na educação, o que é que pode ser feito e deve ser feito porque tem deficiência? No empreendedorismo, no fomento à economia, o que é que pode ser feito focado para os que têm deficiência? O que é que pode ser feito na mobilidade urbana? O que é que deve ser feito nas cidades, por exemplo, as calçadas, que são em muitas cidades um verdadeiro horror e um desrespeito aos que têm deficiência, ou seja, e sobretudo a gente quebrando os tabus e mostrando também o lado belo, o lado de superação, o lado de alegria, de felicidade, que muitas pessoas com deficiência muitas vezes são muito mais produtivos, mais felizes, mais indutores de cidadania do que muitas pessoas que se acham sem deficiência. Isso, Eduardo, o tema agora é aposentados, tá? E a pergunta vem de Ponte Nova, também Minas Gerais, do Afrânio Gonçalves Moreira. Ele pergunta, Eduardo, o que o senhor pretende fazer para acabar com a tremenda injustiça social praticada contra todos nós, os aposentados? Olha, eu acho que o Brasil construiu um sistema nacional de previdência que tem méritos, né? Tem méritos. Nós temos muitas pessoas vivendo da previdência no Brasil hoje. Pessoas que contribuíram e outras pessoas que não tiveram a oportunidade de trabalhar e contribuir para a previdência, e um outro contingente que sequer à época foram formalizados no seu vínculo de trabalho. A previdência num país é fundamental para assegurar as pessoas depois que elas não podem mais trabalhar. Ela é fundamental para distribuir renda, ela é fundamental para formar poupança, para se investir na infraestrutura, no desenvolvimento do país. Então, nós precisamos, sim, melhorar o sistema previdenciário brasileiro. Dar oportunidade, inclusive, que surja o sistema previdenciário privado complementar ao público, né, que será uma forma de animar a formação da nossa poupança. E que a gente possa corrigir também imperfeições que existem hoje no sistema previdenciário brasileiro. Em defesa do aposentado, para que não aconteça com o aposentado brasileiro o que está acontecendo com aposentados na Europa e em outros lugares do mundo, que é perdendo direitos. A gente precisa ter uma previdência que tenha equilíbrio e uma previdência que faça
justiça. Nós estamos discutindo no nosso programa, inclusive, a revisão do fator previdenciário, como uma forma de fazer justiça com o contingente de aposentados brasileiros. Ao tempo que também queremos discutir para o futuro regras como da pensão por morte, por exemplo, como é que ela acontece, porque efetivamente só haverá previdência se houver equilíbrio das contas. Senão as pessoas que precisam receber, porque já não podem mais trabalhar, podem se ver em algum momento passando por constrangimento. Eu vou saltear aqui, Eduardo, vou pular alguns temas e vou logo aqui para impostos. Foi um dos temas propostos aqui por 3 pessoas. Depois eu volto para Ministérios e Reforma Política, tá? Então aqui a gente tem a Carla Teonília, de Belo Horizonte, perguntando: gostaria de saber quais as primeiras medidas para diminuir os juros do nosso país. O Manuel Ferreira, de Vitória, Espírito Santo, pergunta: a reforma tributária deve ser feita com urgência? E Neto Queiroz, de Natal, pergunta: gostaria de saber como fazer para desonerar a produção. É possível criar um imposto único? Também gostaria de saber como diminuir o imposto de renda de pessoa física. É possível? Então, a Carla Teonília, gostaria de saber quais as primeiras medidas para diminuir os juros no país. Olha, hoje temos muitos brasileiros endividados, pessoas que foram fazendo compromisso na compra de uma moto, na compra de uma geladeira, de uma máquina de lavar, de uma televisão, e essas prestações todas hoje tem famílias que 60% do que recebem está comprometido com o pagamento ou de uma prestação, ou de um financiamento no banco, ou na financeira, ou o salário já vem descontado um pedaço, enfim. Então a questão do juro é uma questão muito importante. E uma das maneiras mais objetivas do juro baixar é o país não ir tomar também tanto dinheiro emprestado. Na hora que o Brasil entra concorrendo com um cidadão pedindo dinheiro emprestado, o juro aumenta. Os juros é o preço da mercadoria chamada dinheiro, né? Se você vai comprar um pacote de feijão, ele tem um preço. Se você vai comprar dinheiro, tem um preço, chama juro. Então, na hora que o Estado brasileiro, que o país toma conta das suas contas com responsabilidade maior e passa a viver mais como pode do que como não pode, ou seja, ele vai ajudando com o seu comportamento a ter juros. Quando se tem regras mais claras no Brasil e quando as regras são efetivamente cumpridas, esse conceito ajuda a baixar os juros. Na hora que você tira muitos impostos que muitas vezes incidem sobre o processo produtivo de se levar o dinheiro ao mercado, também você baixa os juros. Então, eu acho que o conjunto, nós estamos vivendo um tempo complicado, né? Porque, Carla, nós estamos vivendo um tempo em que o crescimento diminuiu, a inflação aumentou e o juro aumentou. Normalmente, quando o crescimento diminui, manda-se baixar os juros, que é para melhorar a economia. Nós estamos vivendo um mundo assim. O crescimento no governo Dilma tem sido a metade do que foi no governo do Lula, né? Nós estamos tendo uma inflação de alimento lá em cima, acima dos 10%, 12%, aluguel quase 18%, e a gente está vendo uma escalada dos juros. Nós precisamos cuidar de arrumar exatamente a economia, e não se arruma a economia com decreto, com fala, não, é com trabalho, é trabalho. Tem que ter lógica entre o que faz a política monetária, o que faz a política fiscal, o conjunto da política tem que estar harmonizada dentro de uma visão. Nós queremos um país crescendo, esse crescimento tem que ser sustentável, esse crescimento tem que gerar inclusão, esse crescimento tem que gerar qualidade de vida. E não se faz isso se a gente ficar só administrando a taxa de juros. Manuel Ferreira reitera: é urgente essa reforma tributária? A reforma tributária vem se tentando fazer há mais de 20 anos no Brasil. A última foi em 67, em pleno um regime autoritário, uma ditadura militar. De lá fizemos alguns remendos, algumas mudanças que vieram na Constituição de 88, mas nada central. O governo Fernando Henrique tentou fazer a reforma, não conseguiu. O governo Lula tentou fazer, não conseguiu.
e nós não vimos nem a Dilma tentar fazer, né? Não houve uma tentativa. Eu vejo que não é simples fazer uma reforma tributária e fica quase impossível se a gente pensar em fazer ela para o próximo ano. A gente tem que fazer como outras nações fizeram no mundo afora. Uma reforma tributária, ela tem que ser feita no longo prazo. O que é longo prazo? Em fatias, algo que entra em vigor com 2 anos, um outro pedaço com 4 anos, um outro trecho da reforma com 6 anos, um outro com 8 anos, e ao cabo de uma década você construir uma transição de um velho modelo, que é o de hoje, que não serve para quem cobra o imposto, não serve para quem paga o imposto. Você tem hoje dezenas e dezenas de tributos e impostos, muitas contribuições, tudo cumulativo. Quem paga mais é quem recebe menos, que onera a geração de emprego, que onera o investimento, que onera fortemente o assalariado, e tudo muito concentrado no governo federal. Os municípios hoje vivem uma crise fiscal grande, os estados também, e nós precisamos, portanto, ter um olhar na reforma tributária, um olhar de longo prazo, mas com a disposição de fazer efetivamente. Agora, se tentar fazer tudo para funcionar em janeiro próximo, aí vem prefeito contra, governador contra, governo federal contra, termina alguém dizendo, se fizer isso eu vou perder receita, aí não deixa fazer. Se você fizer para entrar em vigor por fatias, com um fundo garantidor para aquele que perder ser apoiado, você consegue fazer a reforma. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que pelejar. Que é o Neto Queiroz Natal, o último adendo, ele fala sobre imposto único, se essa criação, se é possível, né? E como diminuir esse imposto de renda de pessoa física. O imposto de renda de pessoa física, nós temos que garantir as correções que devem ser feitas das tabelas. E deveríamos também ter, já tivemos em outros momentos da vida brasileira, mais faixas, porque às vezes o número reduzido de faixa faz com que a gente trate diferentes de forma igual. Você bota numa mesma alíquota de 27,5%, por exemplo, de imposto de renda, pessoas de renda completamente diferente. Um que ganha 30 mil e um que ganha 5 mil reais. E é diferente a vida de quem ganha 5 mil da vida de quem ganha 30 mil reais. Quanto ao imposto único, eu acho que a gente precisa ter menos impostos, né? Menos contribuições, tem que racionalizar. Mas não creio que um imposto só possa dar conta do conjunto de um sistema tributário que precisa olhar a questão da propriedade, a questão da renda, a questão do lucro. Então é isso, Eduardo. Muito obrigado. Manda uma mensagem Júnior, final rapaz. Para os nossos... Só não teve uma pergunta sua, Júnior. Eu queria falar sobre o meio ambiente. Então fala lá, a última. Eu tenho um aqui, ó. Eu tinha um aqui. Você deixou todo mundo passar na sua frente? Foi. Eu já fui instruído do diretor de produção, todo mundo aqui já terminou. Mas aqui é, na verdade, sustentabilidade, né? E que tem o Bruno Jacob de São Paulo e o Arnon Santos do Aipendi, que permeiam essa ideia que eu tinha aqui de perguntar ao senhor. Que eu queria muito saber quais propostas de meio ambiente e desenvolvimento sustentável da sua pauta. Tá? É isso. Entre as prioridades definidas na aliança PSB, Rede e PPS, está colocado de maneira clara a necessidade de a gente preservar as conquistas que o Brasil teve no passado. Que conquistas são essas? A democracia incipiente, a estabilidade econômica, o ciclo de inclusão no mundo do trabalho, no acesso às políticas públicas que precisamos aprofundar e melhorar. Um outro ponto, preservar das conquistas, é a gente poder melhorar a democracia. E um outro ponto central que é o desenvolvimento sustentável. Ou seja, nós do PSB e os companheiros do PPS vêm de uma matriz de pensamento político que olha para o desenvolvimento social. Mas nós fomos aprendendo com os companheiros da rede, com os companheiros que abraçaram a causa da sustentabilidade e do verde, que hoje defender inclusão social, desenvolvimento que inclua, tem que ser feito ao lado de uma visão da sustentabilidade ambiental. Uma coisa dialoga com a outra. E aí é que esse encontro
se dá com essa visão de que a visão de sustentabilidade não será um capítulo no nosso programa de governo, ela será um valor que vai perpassar todas e vai estar presente em todas as políticas públicas, pelo o quanto ele é estratégico para um Brasil melhor, um Brasil mais justo, mais equilibrado. Então, a sustentabilidade, ela vai estar na política econômica, ela vai estar na política da educação, ela vai estar na política de saúde, na política para a agricultura familiar, para o agronegócio, para a indústria, para as cidades, para o transporte coletivo, né, para que esse seja um valor que um país como o nosso, que é um país de uma grande riqueza natural, mas ao mesmo tempo um país em que a natureza já dá seus sinais. Veja lá, quem imaginava que ia faltar água nas torneiras de São Paulo? Essa era uma cena que se via no sertão pernambucano, no sertão nordestino. Agora você está vendo secar o abastecimento d'água em São Paulo. Você vê o quanto o litoral, em vários trechos do Brasil, está sendo o avanço do mar, está levando a muitas cidades desaparecerem, ruas, vilarejos inteiros, rios secando, secas duras, como nós tivemos agora, 3 anos da maior seca que o semiárido já viu, chuvas torrenciais, como nas serras, no Rio de Janeiro, como a gente viveu em Santa Catarina, no Espírito Santo recentemente, em Minas Gerais, como a gente viveu a mudança do clima no Cerrado brasileiro. Ou seja, como a gente está vendo o Rio Madeira agora, o Rio Madeira botando com a força que ele está botando. Ou seja, a gente precisa ver que a natureza está dando os sinais e nós precisamos, portanto, abraçar a sustentabilidade, pensando no sistema de geração de energia renovável, eficientização energética, uso adequado da água, usar meios de transporte que sejam menos poluentes. O mundo vai para isso. Essa crise que nós vivemos desde 2008 do sistema de produção do capitalismo, ela é uma crise também de valores, do padrão de acumulação. E a sociedade, quando vive uma crise assim, as pessoas começam a pensar, a discutir, a tentar caminhos, um novo jeito, uma forma diferente, e termina vindo um novo padrão. Eu creio que vai vir um novo padrão de desenvolvimento, onde a sustentabilidade vai estar colocada no centro desse padrão. Ok, agora foi. Agora foi. Próxima parada, Salvador? Próxima parada, sábado, nós vamos estar em Salvador. Nós tivemos já um belíssimo encontro em Porto Alegre, com a participação de muitas pessoas. Aqui eu agradeço todos que foram do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná. E hoje esse encontro extraordinário aqui no Rio de Janeiro, com toda a nossa militância do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Minas Gerais e de São Paulo, fazendo um seminário campeão, com muitas pessoas querendo participar, trazer suas ideias. E daqui vão levar para suas cidades, para continuar o debate, para construir um programa pelo Brasil que nós queremos. Um Brasil justo, um Brasil animado, um Brasil cidadão, um Brasil que a gente possa falar sobre as coisas que precisam ser feitas para a vida do nosso povo efetivamente melhorar. Eu queria agradecer a sua atenção e a gente deve voltar a se encontrar no próximo sábado. Então é isso, gente. Esse vídeo desse hangout com o Eduardo Campos aqui no Rio de Janeiro estará disponível nas redes sociais a partir da próxima segunda-feira, já, depois de amanhã, tá bom? Um abraço, tchau.